pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Henrique Lima, sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre IgA, que significa o quê? Imunoglobulina A. Se você chegou aqui porque você estava pesquisando sobre o assunto, ótimo, vamos conversar sobre isso. Antes, eu peço que você vá deixando logo o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. E se você ainda não me conhecia, faça o favor de ir aqui embaixo também e procurar um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica lá e depois ativa o sino para que você possa acompanhar todas as dicas e conteúdos que eu posto por aqui. Mas vamos ao assunto do vídeo. Como eu adiantei, IgA, que significa imunoglobulina A. Isso daqui está relacionado com a proteção do nosso corpo. Perceba, o IgA é produzido pelas células B, ou linfócitos B, que são células que pertencem a um grupo de células responsáveis por proteger o nosso corpo. Então, essas células B, ou linfócitos B, produzem o IgA. Só que, uma observação, o IgA que é produzido, nesse caso aqui, pelas células B, o IgA especificamente não é uma célula. Célula é quem produz o IgA. O IgA é uma substância conhecida como imunoglobulina. Nesse caso, estamos falando da imunoglobulina A, porque tem IgE, IgM, existem outras, tá? Aqui eu vou falar sobre o IgA. Mas também pode ser chamado de anticorpo. Então, se você aí, com certeza, já deve ter ouvido falar em anticorpo, pois então, anticorpo, um exemplo, o IgA. Só que talvez uma das dúvidas que as pessoas mais têm é em relação a diferenciar as questões de atuação, local de atuação das diferentes imunoglobulinas, né? Já que eu falei que tem IgE, IgM, o IgA, então qual a diferença de cada uma delas? Porque obviamente, né, tem diferenças e tudo mais. No caso da IgA, vamos falar dela, ela está muito relacionada com as mucosas do organismo humano. Por exemplo, a mucosa intestinal, então o IgA tem uma forte relação de ação, de atuação no intestino humano. E também podemos citar um outro exemplo de mucosa, a mucosa nasal, ou seja, do nariz. Para poder inclusive ir além, eu vou fazer aqui uma correlação clínica, de repente, né, para que você entenda melhor, de forma prática, como é que o IgA pode influenciar no dia a dia. Perceba, eu não falei que o IgA também atua na mucosa nasal do nariz, então vamos focar aqui nessa parte para poder você entender melhor. Pessoas que fazem exercício físico de forma intensa, elas podem acabar tendo um prejuízo de ter a diminuição do IgA circulante e atuante no corpo. Essa diminuição pode acontecer, por exemplo, logo após o término dessa prática intensa de exercício. Pode ser logo após, mas esse logo após pode se perdurar por algumas horas, por mais do que 24 horas. Então vai depender, né, do quanto que essa pessoa fez de intensidade do exercício e há quanto tempo essa pessoa vem tendo essa prática intensa de exercício. Então, existem algumas variáveis que podem fazer com que a diminuição do IgA se prolongue por mais tempo ou não. Mas o fato é que aquele indivíduo que faz um exercício intenso, ele pode ser um indivíduo mais propenso a desenvolver resfriados, gripes. Por quê? O IgA, como ele atua na região da mucosa nasal, acaba sendo como um mecanismo de defesa a possíveis elementos considerados como antígenos, sejam fragmentos ou micro-organismos mesmo, né, que de repente a gente respira e aí, para que a gente evite respirar, inalar de fato essas substâncias estranhas que são chamadas de antígenos, a gente tem mecanismos de tentar evitar essa inalação, esse contato endógeno mesmo, né? Existe, por exemplo, a questão dos pelos no nariz, né, que atuam também como uma barreira física, mas também existe essa proteção realmente a nível endógeno, que é por meio de imunoglobulinas, de anticorpos, como é o caso do IgA, que vão atuar, quando necessário, para impedir que aquele micro-organismo, de repente, realmente consiga
te atingir de modo a fazer alguma ação negativa e você fique, por exemplo, com algum resfriado, com alguma gripe mesmo, né, para ser mais preciso, uma gripe, com algum quadro clínico que te deixe mais para baixo e, consequentemente, vá trazer um prejuízo ali na sua rotina, né, por alguns instantes, por alguns momentos, por alguns dias, até que aquele quadro se reverta. Só que eu não acabei de dizer que o exercício intenso ele diminui o IgA, então a pessoa acaba ficando ali aquela quantidade de tempo com IgA baixo, que sejam um dia ou mais de um dia, 2 dias, enfim, o tempo que a pessoa ficar com esse IgA baixo, a pessoa vai ficar com aquela janela aberta, ou seja, o seu organismo vai ficar exposto a, quando você entrar em contato com algum micro-organismo ali, ele vai ter um potencial muito maior de conseguir realmente te infeccionar, né? Digamos assim, você vai contrair aquela infecção, você vai desenvolver de repente uma gripe, algum quadro infeccioso respiratório ali, que é justamente, né, o que a literatura traz. Quando você tem um IgA baixo, você aumenta a predisposição para que você desenvolva alguma infecção do trato respiratório superior. Ou seja, né, o nariz é parte desse trato respiratório superior. Portanto, você fica mais propenso a contrair alguma infecção e por conta do quê? De uma, de repente, baixa imunidade. Porque o IgA, ele faz parte, né, do nosso sistema imune, da nossa imunidade, ou do nosso sistema imunológico. Portanto, você ficando com essa imunidade mais em baixa, o seu organismo fica mais exposto, você fica mais propenso a desenvolver algum quadro clínico, né, no sentido ruim da coisa. E, detalhe, eu estou fazendo essa associação, lembre-se, com exercício físico intenso, de alta intensidade. É importante que eu deixe claro aqui que exercícios moderados, eles geralmente têm um efeito contrário. Eles têm um efeito até mesmo de aumentar o seu IgA. Seja aumentar ou após, ou se não for logo após, mas assim, durante, né, o restante do dia, no dia seguinte daquele exercício moderado, o seu IgA fica mais alto, ou seja, você fica mais protegido. Você é uma pessoa com um sistema imune mais forte e você fica, portanto, mais protegido a essas questões que eu acabei de falar. Então é o contrário. Por isso que, né, entenda, o exercício físico intenso, aquele que extrapola os limites de normalidade que o seu corpo suporta. Portanto, aqui eu falei do que se trata o IgA, locais possíveis de atuação, funções e ainda trouxe uma possível correlação clínica que pode acontecer quando você tem uma baixa de IgA. Então, espero que você tenha curtido, gostado. Se você não deixou seu joinha, deixa agora. Mas eu quero dizer mais. Eu não falei que pode agir na mucosa nasal, pode também agir, por exemplo, na mucosa intestinal? Deixa eu te falar uma coisa. Caso você queira mais detalhes, por exemplo, de como é que esse IgA pode lá no intestino atuar de modo a nos proteger, como é que, por exemplo, um exercício físico muito intenso pode prejudicar o seu intestino, fazendo com que você fique mais propenso também a ter problemas de saúde. Só que aqui eu foquei na questão do nariz, né, para poder ser um exemplo. Se você quiser mais detalhes sobre esse olhar lá no intestino, eu posso fazer uma aula muito mais detalhada para você lá no meu curso online, que é o Nutrição Saudável e Enriquecedora. Então, se você fizer o meu curso, me cobre, tá? O link do meu curso está aqui embaixo, ok? Mas voltando aqui a esse vídeo, se você gostou, compartilhe com quem possa se interessar com as informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estarão aqui na tela para você. Aqui nos comentários me escreva se você gostou. Qualquer dúvida sobre aquilo que eu mostrei e expliquei, me pergunte. Ou se você quiser contribuir com o que foi conversado, deixando algum comentário adicional aí para complementar, fique à vontade. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por você ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.